Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Hoje o nosso programa traz o tema do tabagismo no primeiro bloco e na sequência vamos saber como uma boa orientação profissional pode fazer a diferença quando você for escolher a sua profissão. Não saia daí, fique com a gente. Estamos voltando com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Vamos conversar agora com a professora Alba Fernandes, que é coordenadora da Clínica de Fisioterapia do Unifeso. Professora Alba, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. O dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E um dos problemas, um dos vários problemas, causados pelo uso do cigarro é o efizema pulmonar. O que é exatamente essa doença? Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite para estar falando sobre esse tema tão importante que a gente atende pacientes lá na nossa clínica. Bom, o enfisema, na verdade, ele faz parte da doença pulmonar obstrutiva crônica juntamente com a bronquite crônica. Então, são duas doenças que vão formar a DPOC, como as pessoas chamam. E a principal causa da DPOC é a fumaça do cigarro inalada. Então, quando as partículas do cigarro atingem o pulmão, elas causam uma grande lesão, uma grande destruição do tecido pulmonar ali, que vai caracterizar o enfisema pulmonar. Além de aumento de secreção, que vão dificultar o processo respiratório desse paciente. Então, é basicamente isso. Tem outras causas da DPOC, mas a principal causa é o uso prolongado do cigarro. No caso, existe uma faixa etária específica para que essa doença ela comece a aparecer ou não tem nenhuma relação com a idade? Sim, a doença ela começa bem precocemente, mas os sintomas só vão aparecer mais tardiamente. Então, a grande dificuldade das pessoas associarem ao cigarro, porque nós temos pacientes na nossa clínica que pararam de fumar há 20 anos, mas o processo inflamatório que vai lesando o pulmão, ele continua mesmo que a pessoa pare de fumar, óbvio que de uma forma mais lenta, mas continua. Então, mas ele começa numa zona que a gente chama de zona silenciosa do pulmão, onde os sintomas não são de falta de ar, de cansaço, não são aparentes. Quando esses sintomas ficam mais exacerbados é que essa pessoa procura o atendimento clínico, principalmente por causa da falta de ar e do cansaço que começa aos grandes esforços, mas depois vai para os pequenos esforços. Então ela vai tomar banho, já sente muita falta de ar, não consegue mais varrer a casa. Então, é mais comum esses sintomas estarem aparecendo com o avançar da idade. Mas ela não começa ali. Quanto mais no início procurar o atendimento, melhor, menores a chance de chegar até esse estado mais avançado, mais grave da doença. E o fumo entre os jovens ainda é um problema? Sim. De acordo com o que vocês percebem lá na clínica? Sim, a gente recebe muita visita de colégio, por exemplo, com adolescente, quando eles passam pelo ambulatório de fisioterapia respiratória, a grande pergunta, que a gente fala das várias doenças que a gente, dos pacientes que a gente, dos casos que a gente atende e do DPOC, e relacionando ao cigarro. E a gente percebe que ainda tem uma grande quantidade de jovens começando a fumar, bem jovens, com uma idade bem baixa, e que alguns param, só mesmo momentaneamente, muitos não vão apresentar nenhum problema, mas hoje em dia também a questão da proibição em lugares públicos, isso vem ajudando, a parte de conscientização vem ajudando, mas a gente ainda percebe um grande aumento de fumantes entre os jovens. Nos próprios bares, restaurantes. Isso dificulta, A pessoa tem que sair do shopping, do trabalho, tem que sair do trabalho para poder fumar,
Isso tende a levar a pessoa a fumar menos, né? É verdade. Mas, assim... Antigamente, até no elevador era permitido, fumavam. no cinema, né? Tem os cinemas antigos que tem lá as cadeiras e os cinzeiros, aqueles cinemas tombados, né? Nossos pacientes são bem idosos e, assim, nos relatos, eles contam que começaram a fumar com 8 anos de idade, né? Trabalhadores... 8 anos? Que moram mais na zona rural. Então, assim, fumaram durante 30, 40 anos. Então, assim, era pior, bem pior, né? Mas ainda acontece. E esse é um problema, né? O enfisema, ele é um problema que ele afeta a pessoa propriamente dita que fuma, né? Mas também afeta aquelas pessoas que convivem com o fumante, Sim, que é o passivo, né? O cigarro não é a única causa, né, do enfisema, da DPOC. Então, a pessoa que fuma, que ela mesma fuma, ela tem um risco maior de estar desenvolvendo. Mas tem o fumante passivo, nós temos relatos de pessoas que antigamente tinham fogão a lenha dentro de casa, então elas inalavam aquela fumaça, então também era um fator de risco. E existem casos de pessoas que nunca fumaram, não convivem com pessoas que fumam e acabam desenvolvendo. Então, no caso, é todo tipo de fumaça que causa o enfisema? Por exemplo, fumaça de caminhão, sim, poluição, ônibus? Sim, pode, mas nós temos uma proteção. Nós temos uma enzima, que é a alfa-1-antitripsina, que nos protege, né, dessa poluição, dessas fumaças que nós inalamos. Então, nem todo mundo, a gente não sai, não todos teríamos enfisema. Mas tem pessoas que não têm essa enzima. Então, são aquelas pessoas que não têm relatos de fumaça próxima, de ser fumante, ou ter um fumante dentro de casa, mas que acabam desenvolvendo a doença. Não é um grande número, mas também existe. Mas aí no caso de ter ou não ter essa enzima no corpo como uma defesa natural desse tipo de problema, é uma questão genética ou é uma questão que você pode tomar um remédio e passar a ter aquela enzima? Aí você vai começar a ter os tratamentos, né, para poder estar prevenindo o avançar da doença, tá? Mas isso é uma população pequena, né, é um fator de risco que não é tão comum, né? Mas aí a gente é na história que se descobre. São pessoas que não têm mesmo história tabágica, não têm contato com nenhum fator de risco e assim mesmo desenvolvem. Pode ser causado por isso. Mas é difícil, né, saber que aquela pessoa realmente não teve contato com nenhum fator de risco. Agora, como que a clínica de fisioterapia cardiorrespiratória do Unifeso, ela está preparada para atender as pessoas que já foram diagnosticadas com esse tipo de problema? Na nossa clínica, nós temos um ambulatório de fisioterapia cardiorrespiratória, né, que faz principalmente reabilitação cardiopulmonar. E é ali que esses pacientes são atendidos. Então, eles são encaminhados, né, na grande maioria já com diagnóstico clínico de DPOC fechado, já com um exame, né, que chama espirometria, que diz o grau de disfunção da função pulmonar que eles apresentam. E ali a gente trabalha com condicionamento cardiorrespiratório principalmente. Então, são exercícios que visam melhorar a função pulmonar e melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Então, basicamente, o que a gente faz é melhorar a falta de ar, melhorar o cansaço, fazer com que essas pessoas retomem as atividades de vida diária, né, da melhor forma possível. Então, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Mas aí, no caso desse atendimento que a clínica ela presta, ele é um atendimento exclusivamente do SUS ou ele também atende plano de saúde? Atendemos, consulta particular? Sim, é uma clínica, né? Apesar de ser uma clínica escola, nós atendemos pacientes do SUS, então para ser atendido pelo SUS precisa ter um encaminhamento vindo diretamente, né, de qualquer lugar, daqui de Teresópolis do SUS. Mas a gente também atende alguns convênios, né, e fazemos atendimentos particulares também. E existem campanhas, né, de prevenção ou mesmo da pessoa que fuma para parar de fumar, promovidas pela clínica e apoiando também o curso de graduação em fisioterapia? O curso, né, de graduação em fisioterapia, ele promove com o apoio da clínica, né? Hoje em dia a gente tem trabalhado em várias ações sociais com a conscientização com relação ao fumo e à prevenção da DPOC. Então, alunos de graduação estão sendo preparados para poder estar trabalhando nesse tipo de prevenção.
né, seja em ações sociais, em visitas às escolas, comunidade. É o que a gente tem trabalhado bastante. Uma das nossas ações tem sido essa. E qual o impacto da fisioterapia cardiorrespiratória na formação dos estudantes do Unifeso nessa área? É importante, né, porque é mais um cenário de campo de trabalho para o estudante. Então, ali, dentre todas as especialidades que a gente está apresentando para os estudantes, a fisioterapia cardiorrespiratória é uma. E ela não está ligada somente ao paciente ambulatorial, né? Então, a fisioterapia cardiorrespiratória também está na fase hospitalar desse paciente. Então, a gente acompanha o paciente do CTI, quando ele está na internação hospitalar, né? Então, assim, é um tratamento contínuo. Então, ele está preparando esse estudante para o mercado de trabalho. Inclusive, é um diferencial do curso, né? A gente apresenta todos esses cenários. Inclusive, o Unifeso tem uma pós-graduação nessa área. Na área de fisioterapia cardiorrespiratória, que vai desde a UTI, passando pela enfermaria do hospital até o ambulatório. E aí, nesse caso, o foco dessa pós-graduação é para estudantes, para pessoas que já se formaram em fisioterapia ou também em outras áreas Essa é para a fisioterapia. Saúde. Essa é específica para a fisioterapia. E com relação ainda ao trabalho da clínica junto ao estudante, quer dizer, existe algum período em que o estudante ele começa a atuar nessa parte prática, ou já no início do curso ele já começa com essa vivência? Desde Como o início que funciona? do curso, desde o início do curso, desde o primeiro ano, o estudante ele está em contato com esse mercado de trabalho, obviamente que não atendendo os pacientes, mas numa fase mais de observação, né, de conhecimento de todas as áreas que a gente está oferecendo, de tudo que é a fisioterapia. Então, eles desde o primeiro ano, eles estão nas unidades básicas de saúde, estão no hospital, estão na clínica escola, né, podendo estar vivenciando mesmo, né, na prática tudo que é a fisioterapia. Até um grande diferencial do curso, ter a clínica, ter um hospital-escola, isso é muito importante para o estudante poder estar vendo mesmo, né, como é que é o curso, como é que é a profissão que ele escolheu. E professora, além da parte, né, da fisioterapia cardiorrespiratória especificamente, a clínica ela oferece uma gama de tratamentos, de serviços, né, que muita gente não sabe, né? Então, conta para quem está em casa, né, que tipos de serviços a clínica oferece, quais são os dias, os horários de funcionamento. Nós realizamos atendimentos em praticamente qualquer área da fisioterapia, né? Nós temos da hidroterapia até os atendimentos ambulatoriais, ortopedia, atendimento de fisioterapia neurofuncional, temos pediatria, geriatria, né? Temos um atendimento especializado em RPG, né? Que é Reeducação Postural Global. A clínica ela funciona todos os dias de 8 às 17 horas. Assim, nós atendemos, né, como eu já falei, pelo SUS, né, e também realizamos atendimentos particulares e planos de saúde. Mas todos os dias, incluindo os fins de semana? Não, de segunda a sexta. De segunda a sexta. Isso, de 8 às 17. Temos pilates também na clínica. Então, e tem a piscina também, né? Que a pessoa pode fazer a parte de reabilitação. O setor de hidroterapia. Lá mesmo a gente, né, a pessoa pode estar vindo para o atendimento direto para a hidroterapia, mas o que a gente consegue estar fazendo lá é avançando com o próprio atendimento lá mesmo. Então, o paciente ele tem um pós-operatório, ele começa, por exemplo, no ambulatório de ortopedia, conforme a necessidade a gente consegue estar encaminhando para a hidroterapia lá mesmo. Aí, agora, no caso, existem tratamentos ou práticas, né, que a pessoa pode fazer independente do encaminhamento. Por exemplo, o Pilates uma dessas, a drenagem. Sim, o fisioterapeuta, o paciente chega lá, ele vai avaliar e vai basear o seu tratamento de acordo com a avaliação, né, que ele fez, a avaliação que a gente chama de avaliação funcional. Então, ele vai tratar as alterações funcionais que esse paciente fez. Então, assim, é importante, né, que o paciente, caso ele tenha um problema específico, que ele tenha um diagnóstico clínico fechado, mas a gente trata mesmo são as alterações funcionais. O Pilates, hoje em dia, ele é muito procurado como uma atividade física e a gente pode estar atendendo, mesmo que não tenha... que a pessoa quer apenas fazer uma atividade física também. A gente tem treinamento funcional lá também.
Em vários dias, horários? Vários dias, isso, vários dias e horários. E aí, como que a pessoa pode saber dessas informações ligando para a clínica? Tem um telefone, um site específico? Tem telefone, né? O telefone pode encontrar no site do Unifeso, mas é 2743-5303. Professora Alba, eu quero agradecer muito pela sua participação no nosso programa, no Conexão Unifeso, principalmente para falar de um problema, né, que afeta tanta gente, que é o problema do tabagismo. E quero agradecer muito também por trazer as informações da clínica e convidar você que está em casa, né, que quiser fazer uma aula de pilates, que quiser fazer, né, um treinamento funcional, que vai conhecer também o trabalho da clínica de fisioterapia do Unifeso. Muito obrigada. E voltamos já já. Vamos conversar com Daniela Quimos Dias, psicóloga do SESO, que vai falar conosco a respeito da importância da orientação profissional para os estudantes do ensino médio. Não saia daí, fique com a gente.